Tema de hoje: e se fosse para Deus, como seria? Por que essa pergunta? Por que essa questão? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Se fosse para Deus, e eu te pergunto isso, porque baseado num texto da palavra, Colossenses capítulo 3, acompanhe aqui no telão ou no paredão, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Versículo 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E ele ainda acrescenta: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Já falei aqui outras vezes, meu pai, enquanto vivo, ele sempre disse e citou esse texto para a gente, para mim, para os meus irmãos: olha, tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque no final quem vai te recompensar mesmo é Deus. Se você fizer algumas coisas para as pessoas, provavelmente a maioria delas, elas não vão agradecer como deveria, algumas até nem vão agradecer. E eu guardei esse texto no meu coração por muitos anos, guardo até hoje. Meu pai era um cara, enquanto vivo, pastor, ele era um cara que ele fazia de tudo pelos outros. Se ele visse alguém na rua, precisasse arrancar a calça, ele arrancava e dava para a pessoa. Tudo que ele podia fazer pelos outros, ele fez. E pensando sobre isso, eu falava aqui de manhã, eu vinha terça-feira passada para cá, de casa, aqui para o escritório da igreja, e eu estava pensando nessa questão, poxa, e se fosse para Deus, né? Como é que a gente faria as coisas se fosse para Deus, se a gente estivesse fazendo mesmo para Deus? Aí, ultimamente, eu estou guiando mais devagar, estou prestando mais atenção. Depois, claro, no passado ter multas e mais multas, eu aprendi a ser mais calmo na hora que eu estou dirigindo, a dar preferência para os outros. E aí, numa das ruas que venho de casa para cá, rua, né, vai e vem, carros de um lado, carros de outro. E geralmente quando vai cruzar, se você não der a preferência, provavelmente o outro não dará, porque ele também está com pressa. E aí fica aquela briga de quem vai primeiro, quem não vai. Ultimamente eu estou assim soft, eu paro, eu dou um sinal de farol, ou sinal com a mão, para a pessoa vir. Por quê? Porque na hora que eu fiz isso, essa semana, eu parei e eu dei esse sinal para a pessoa vir, eu pensei o seguinte: e se fosse Deus que estivesse dirigindo outro carro? Vamos dizer que Deus está lá, sentado naquele carro que está vindo para cá, e eu sei que é Deus que está ali. Poxa, se eu sei que é Deus que está ali, porque tem aquela máxima, né? Quando você sabe, ou quando você entende que é para Deus, você geralmente faz o melhor. Sim ou não? Sim. Geralmente você faz o melhor. Por quê? Porque é para Deus. Então naquele momento eu parei e veio assim na mente: e se Deus estivesse guiando aquele carro, e você na tua pressa, você vai e passa, e o cara tira uma fininha, às vezes bate ou choca um retrovisor com o outro no sentido contrário, e aí você para, de repente as pessoas xingam, brigam, discutem, e puxa vida, e se fosse Deus que estivesse dirigindo? Se fosse Deus, se eu soubesse que Deus estava vindo no sentido contrário,
eu ia parar e falar: Deus, por favor, a passagem é sua, o Senhor é Deus. Se o carro da frente está devagar, e eu já passei muito por isso, nervoso com isso, principalmente de sábado, né? Sábado e domingo talvez sejam os piores dias para guiar, porque aqueles que não dirigem durante a semana, eles tiram o carro nesses dias para guiar. E aí já viu, né? Uma briga de foice. Você sabe que tem muita gente ruim dirigindo hoje, né? E você fica atrás da pessoa andando a 20 por hora, 30 por hora, e você fala assim: meu Deus, eu preciso passar, mas não dá para você passar, porque tem vindo carros, ou vem vindo carros no sentido contrário. E você fica ali: meu Deus, pô, essa mula aí não anda, esse daí empacou. E é só comigo que acontecia isso, irmãos, ou será que com vocês também? Obrigado, viu? Eu sei que vocês também vivem por isso, né? Obrigado, Paulo. Na hora me veio esse pensamento: e se Deus estivesse guiando o carro da frente? O que eu falaria para Deus se Ele estivesse guiando o carro da frente? Senhor, fica sossegado, pode andar que nem uma tartaruga, eu estou aqui na bênção, porque eu sei que é Deus que está lá. Esse tema, essa pergunta, essa questão, veio justamente nessa hora que eu estava guiando, e aí já começou a vir uns outros pensamentos acerca deste tema. Por exemplo, se Jesus estivesse hoje aqui de forma corpórea, como eu e você, de carne e osso, se Ele estivesse aqui, você entrou na igreja, Jesus está aqui, ou está aqui na frente, ou está ali do lado, ou Ele está na portaria te recebendo. Se você soubesse que Jesus estava aqui de forma corpórea, sabendo inclusive que Jesus, se Ele estivesse aqui de forma corpórea, Ele sabe o que você pensa, amém? Ele sabe o que você pensa, e sabe o que você está fazendo na hora do culto, porque o culto não é para nós, o culto é para Deus, amém? Nós estamos aqui, primeiro lugar, cultuando a Deus, segundo lugar, tendo comunhão uns com os outros, aprendendo uns com os outros. Então, se eu sei que Deus está aqui de forma corpórea, meu irmão, a nossa atitude seria outra. Nós íamos, na hora de louvar, se Jesus estivesse aqui, observando você cantar, como é que você ia cantar? Até com um sorriso no lábio, para ti, Jesus. Como é que você ia orar? Deus, igual aquele olho no peixe, olho no Deus, Jesus está olhando, eu estou aqui, Senhor, oh glória. Não seria mais ou menos assim? Porque você saberia que Deus estava aqui olhando para mim e para você. E na verdade, Jesus está aqui. Ele só não está de forma corpórea, corpo humano, mas Ele está aqui. Quando eu estou guiando com o meu carro, e eu estou sozinho, eu sempre imagino Jesus do meu lado, porque quando eu imagino Jesus do meu lado, eu vou mais devagar. É aquela história de uma máxima que contaram muito tempo atrás no interior, que o camarada, o pastor, tinha muita pressa, ele guiava rápido, tirava fininha de um, tirava fininha de outro, velocidade máxima era 120, ele andava 140, 160 e tal, até que uma bela vez, Jesus sentou do lado dele, e ele assustou guiando, falou: o que foi, Jesus? Ele falou: não, só queria te avisar que os 2 anjos que estão ordenados para cuidar de você, já ficaram para trás, perdidos, tá? Vai na manha. Quando eu estou guiando, eu tenho sempre na minha mente o seguinte: Jesus está comigo. Ele falou, Mateus 28, 20, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, segundo a sua palavra, Ele anda comigo e anda contigo.
E só Deus saber isso, eu já deveria tomar cuidado com o que eu penso, com o que eu faço e com o que eu falo. E é nessa questão que eu quero estudar com os irmãos hoje, porque tem algumas coisas que Deus, através de Jesus Cristo, nos capacitou, ou quer nos capacitar a viver, que muitos de nós, o meio, entenda essa expressão, o meio gospel, o meio evangélico hoje, ele está tão institucionalizado, se eu posso usar essa expressão, ele está tão assim, tão faz, que não se tem tanto mais aquela essência do que é culto, do que é ter Deus como Senhor, do que é estar na presença de Deus. Parece que isso está sendo perdido, isso está ficando em segundo, terceiro plano. Primeiro plano é como vai ser o culto, quantas pessoas tem, quanto entrou de dinheiro, quantos se converteram, não sei o que lá e tal. De manhã eu até falei aqui, ontem conversando com o pastor Luiz Furioso, a esposa dele estava aqui ministrando, a gente estava no escritório batendo um papo, e ele falou: Diego, lá em Campinas tem uma igreja que cresce, rapaz, o cara batiza mais ou menos 200 pessoas por mês, uma igreja de 4.000 pessoas, a igreja cresce e tal, e eu comecei a pensar, falei, caramba, como é que uma igreja cresce tanto e nós estamos aqui? Um dia ele disse, tempos atrás, aí ele teve a oportunidade de estar num evento de pastores lá, e um amigo dele conhecia o pastor, e também a curiosidade desse amigo, no bate-papo, falou para ele, falou: escuta, qual é o segredo? Conta para a gente gente precisa. Ele falou: olha, o segredo não tem nenhum, é que lá a gente batiza, eu só não batizo quem está fumando para não apagar o cigarro, mas de resto batizo tudo. Tipo assim, não tem critério nenhum, não tem ensino nenhum, não tem nada. O importante é a igreja estar cheia, importante. Nós batizamos uma irmã hoje, batizamos 2 domingo passado, e temos batizado, mas antes, a gente tem um pequeno curso, que tira dúvidas, que dá dicas, que mostre realmente o que é ser cristão. Até para a pessoa ter entendimento que ela está tomando uma decisão, que não é uma decisão para amanhã, para depois, é para o resto da vida. Talvez por isso a gente viva hoje no Brasil, a estatística não deixa a gente pensar diferente, existe hoje centenas de milhares de cristãos que estão desviados, que estão desigrejados, que estão afastados. Por quê? Provavelmente nunca tiveram um encontro com Deus. E por que nunca tiveram um encontro com Deus? Porque foi ensinado o seguinte: você vai ser vitorioso, você vai ganhar, olha, dá tudo que você tem, e faz isso, e faz aquilo outro, você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Os critérios hoje que são adotados por aí estão difíceis. Todavia não é sobre isso que eu quero te dizer, falar hoje, estudar hoje, só citei isso para a gente entender este tema. E quando eu comecei a pensar nele, pedindo ao Senhor entendimento sobre algumas coisas, primeiro veio no meu coração: por que que o tempo nosso para Deus sempre é o que sobra? Por que que o tempo nosso para Deus sempre é o que sobra? Vou citar um exemplo. Eu tenho o hábito de orar todos os dias, mas tem dias ou noites que eu, às vezes, estou cansado, fico lá lendo livros, às vezes assistindo um filme, enfim, e chega um determinado momento, geralmente 11h30, 15 para meia-noite, eu vou orar, oro meia hora, 40 minutos e vou dormir. Mas esses últimos dias, por causa de muito cansaço, eu começava a orar e dava 10 minutos, eu falei: Senhor, era até difícil se compenetrar na oração e citar as coisas que eu queria citar, porque fugia da mente, vinha aquele sono assim, que tipo assim, teve um dia que eu acho que eu dormi, aí eu acordei e falei: Senhor, tem misericórdia. No outro dia acordei 6h30 da manhã, 6:45, levantei, fui para a sala
me ajoelhei diante do sofá ali, falando com Deus, falei meia hora, 40 minutos de novo, e comecei, só que de manhã a minha mente está descansada, de manhã eu tenho mais disposição para orar. Poxa, então o que eu vou fazer? Eu vou dar o melhor que eu posso para o meu Deus, o melhor do meu tempo, não só de oração, mas do meu trabalho, da minha disposição. E a pergunta é, geralmente para o trabalho, as pessoas dão todo o tempo que podem, e nada contra, cada um sabe onde o sapato aperta, cada um tem a sua fé, a sua crença em Deus. A gente crê, eu creio, isso vivi sempre na minha vida. Eu sempre trabalhei circularmente, nesses últimos talvez 10 anos que eu estou trabalhando só na igreja, mas sempre trabalhei e nunca tive problemas. E olha que eu falei aqui já, 20 anos atrás, 15 anos atrás, a gente morava em Osasco, trabalhava no Tremembé, eu gerenciava uma loja, eu entrava às 8 da manhã, saía às 6 da tarde, e ainda vinha para o culto, e pregava, e tocava quando precisava, e ia embora. E se eu regredir mais uns 10 anos, em 30 anos atrás, era culto de terça-feira, era culto de quinta-feira, era culto de sábado-feira, era culto de domingo-feira, era culto de tudo. De manhã ensaio, de tarde, ou de manhã escola bíblica, de manhã ensaio, de tarde ensaio e de noite o culto. E ainda tinha o Real Viver, que a gente se encontrava 2 vezes por mês e ensaiava a tarde inteira de um sábado para a gente ainda sair no sábado à noite evangelizando. Eu estou falando isso não porque eu seja melhor do que ninguém, eu estou querendo te dar uma ideia de que quando você consegue administrar o seu tempo, você consegue dar um tempo melhor para Deus e para a obra dele que nos é proposta para nós fazermos. Mas na maioria dos casos hoje em dia, o que se dá para Deus é o mínimo do tempo. Talvez 2 horas no domingo num culto, talvez 40 minutos, 1h30 na reunião de oração de terça-feira, num culto de quinta que nós temos aqui, quinta e domingo, é isso. E o restante do trabalho da igreja, dos trabalhos da igreja, eu não posso porque eu tenho um compromisso, porque, enfim, as desculpas são as mais variadas. E eu quero citar aqui o que eu falei de manhã, irmãos. Eu não estou aqui hoje querendo cobrar ninguém, por favor, em nome de Jesus. O meu propósito aqui hoje é despertar a tua vida para você entender algumas coisas. Porque se você tivesse consciência de que tudo que você faz é para Deus, você daria um tempo melhor da tua vida para Deus. Se nós parássemos realmente para pensar sobre isso, de 24 horas, nós daríamos aí pelo menos 2 horas e 40 minutos diariamente para Deus. Mas infelizmente, a gente tem essa desculpa, eu não tenho tempo, não dá o meu tempo. E tempo é algo que você é o Senhor dele. Aprenda isso. A Bíblia diz: tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher, tem tempo para tudo. Nós é que precisamos aprender a administrar o tempo. E como é um tempo que eu disponho todos os dias para o meu Deus, um Deus que, irmãos, já vou repetir o que eu sempre falo aqui, nós servimos um Deus que está sentado num trono de glória no universo, lá nos céus, rodeado de anjos, arcanjos, querubins, serafins, que estão diariamente, constantemente dizendo para ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o adorando, o honrando. E Deus, na sua essência, no seu poder, na sua capacidade, ele já está sendo adorado, ele não precisa da gente. Deus não precisa de mim para nada, eu é que preciso de Deus. Mas ainda assim, quando Deus encontra, e Jesus falou sobre isso em João 4, quando Deus encontra
verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, opa, Deus, olha, tem alguém me adorando, tem alguém fazendo o melhor que ele pode para mim, então eu vou receber. Que é o caso que eu já falei aqui na igreja, no culto, você está cantando louvores, essa máxima de, eu não gosto dessa música, essa música é assim, essa música é assada, isso aí eu já falei aqui, são coisas que a gente, supérfluas, que a gente não devia se preocupar. O que nós deveríamos nos preocupar é que, quando eu entro dali para cá, Cristo Jesus já está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu citei aqui de manhã, anos atrás, eu estava numa reunião, meu pai, pastor, lá da Igreja Brasil para Cristo, missionário Manuel de Melo, fundador, estava vivo, e na Pompeia, o chamado Grande Templo, quase 5.000 pessoas lá, super lotado, vinha gente de tudo quanto é lugar, num dos cultos, e aí, o missionário Manuel de Melo era muito, ele era rígido, ele não dava boi, essa é a expressão. E no meio que ele pegou o microfone, que ele começou a falar, não deu 5 minutos, lá no meio da multidão levantou um irmãozinho lá, e terno e gravata, e foi sair. Quando ele levantou, deu 3 passos, o missionário falou: irmão, onde você vai? Ele parou, falou: senta, irmão, senta, agora não é hora de ir no banheiro tomar água. Sentou, e todo mundo lá, porque foi o missionário Manuel de Melo. Agora, Deus, em todos os cultos, Ele está aqui. Quando você está no cinema, você sente vontade de ir no banheiro, o que você faz? Eu não posso perder essa cena, mas eu estou quase fazendo nas carças. Não, mas eu vou segurar, porque eu tenho que assistir até o fim. Não é assim? Sim ou não, irmãos? Ou você para, manda o cara, dá um pause no filme que eu vou no banheiro e volto. Não, você fica ali. Agora, na igreja, aonde Deus está presente, eu acho que eu estou com vontade de ir no banheiro, eu vou lá. Eu acho que eu estou com sede. Entenda, eu repito, eu não estou aqui para cobrar ninguém. O que eu estou querendo te mostrar é que quando é para Deus, você pode se controlar mais, você pode fazer o melhor, você pode entregar o melhor para Deus no momento, principalmente do culto. Amém? Falei de tempo. Quando se fala então de dinheiro, quando você fala de dinheiro na igreja, tem muita gente que veio o pastor falar de dízimo, e você sabe, quem é membro aqui dessa comunidade sabe que a gente aqui não cobra ninguém é obrigado a nada, que ao contrário, a gente ensina a palavra e Deus abençoa. Aqui a gente não faz leilão, aqui a gente não, aqui a gente ensina a palavra. Quem entende e crê, abençoa a obra, financeiramente falando. Agora, tem gente que no momento do ofertório e tal, ele não tem fé. Eu me lembro que há muitos anos atrás, aqui na igreja tinha um casal, e eles eram bem de vida, faz uns 20 anos mais ou menos, eles eram bem de vida. E aí um belo dia, como a gente tinha uma proximidade, eu perguntei para a esposa, falei assim: eu posso fazer uma pergunta tal? Pode, pastor. Entre nós aqui, tá? Não me entenda mal, por favor, mas por que vocês não são dizimistas? Por favor, não se sinta cobrada, é só uma curiosidade. Ela olhou para mim e falou assim: pastor, é que a gente não tem fé para isso. Tá bom, não tem fé, Deus abençoe. Quando você fala de dinheiro na igreja, muita gente, e é interessante essa questão financeira, porque a Bíblia está recheada de versículos, de ensinos. Eu não tenho tempo aqui para citar muitos que eu separei aqui.
Mas a Bíblia está recheada de ensinos dizendo o seguinte: gente, nós servimos um Deus criador dos céus e da terra. Amém? Amém. Sim ou não? Você serve esse Deus? Amém. Nós servimos um Deus que, segundo a Bíblia, é dono da prata e do ouro. Nós servimos um Deus que disse que estaria conosco todo o tempo, até a consumação dos séculos. Se eu creio neste Deus, é questão, como eu disse, de fé, de entendimento ou de sabedoria. Porque o que eu vou fazer? Eu tenho, e Deus é tão bom, né? Quando você fala de dízimo, 10%, apesar de ter igreja que fala, dá o seu tudo e tal, 10%, o que é 10% relacionado a 100? É uma décima parte, você ainda fica com 90%. Repito aqui, em nome de Jesus, não estou cobrando ninguém, graças a Deus a gente tem muitos dizimistas e ofertantes nessa igreja. O que eu quero te mostrar é algo importante que hoje precisa aprender e viver. Quando nós falamos para Deus, ofertamos diante do Senhor, sempre vem aquela máxima assim: poxa, e se eu der e faltar? E como é que eu vou fazer depois? E será que Deus realmente vai me abençoar? É interessante isso, porque tem um texto, e eu me lembrei dele na hora que eu estava preparando essa ministração. Acompanhe aqui no telão, Marcos capítulo 12, só para você ter uma ideia. Na versão que a gente usa, aqui a NVI, Marcos 12, 41, diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nos caixas ou nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Versículo 42, então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Olha que interessante, chamando, versículo 43, a si, os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Em Lucas 21, o mesmo texto com uma outra colocação, versículo 1, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. E aí tem gente, ou tem pastores, igrejas, que pegam esse texto e falam assim: está vendo, irmão? Você tem que dar o seu tudo. E não é isso que está dizendo aqui. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: por que quando é para você se divertir, comer, beber, viajar, passear, você investe dinheiro nisso, você gasta dinheiro com isso? Quando é para você contribuir com o dízimo ou com ofertas alçadas na igreja, a maioria das pessoas, ou muitas pessoas, elas pensam, repensam e dá o que sobra. O que me chama a atenção aqui é Jesus sentado na frente do gasofilácio. E aí, como era para Deus, muitos ricos passaram e colocaram lá uma quantia. Eu imagino até a cena, eles passando e olhando para Jesus, porque Jesus devia estar assim, né? E eles olhando para Jesus, até que vem uma viúva, pobrezinha, pega 2 moedinhas que ela tinha, de cobre, que não tinha muito valor naquela época, mas era o que ela tinha para viver. Ela vem e entrega aquilo ali diante de Jesus. Eu só posso entender que aquela mulher realmente acreditava na obra de Deus e no Deus que estava ali, que poderia fazer
todas as coisas. Eu só posso crer nisso. Gente que passou, deu o que sobrava. Ele deu, tudo bem. A questão aqui não é quanto que está dando. Eu já falei aqui para vocês. A questão não é quanto que está dando. A questão é, você tem sido fiel ao teu Deus, ao Deus que você diz que serve, que ama, que crê que Ele provém todas as coisas, e a Bíblia diz, Deus provém todas as coisas. Se eu estou trabalhando, é porque Deus abriu a porta. Se eu tenho saúde para trabalhar, é porque Deus tem me ajudado na minha saúde. Se eu tenho a capacidade de produzir riqueza, a Bíblia diz que é Deus que dá essa capacidade. Então, se eu tenho esse entendimento, para mim e para muitos irmãos, não é peso nenhum eu contribuir. Aí veio essa história, já pensou se Deus estivesse aqui hoje? E por isso que Paulo, eu quero citar esse texto daqui a pouco, ele diz assim, quando você for contribuir, faça isso premeditadamente. O que é premeditadamente? Eu já saio de casa separado ali, seja dízimo, seja oferta, porque eu já falei aqui, tem muita gente que chega na igreja e ele sente, hoje eu estou sentindo de dar uma oferta, hoje eu estou sentindo de contribuir, amém. Mas geralmente quando a pessoa sente, e eu imagino esses caras, na hora do ofertório, Jesus observando, eu imagino eles abrindo a carteira, vamos falar de dinheiro que vale, de euro, de dólar, os caras tinham ali $1.000, uma nota de, sei lá, $500, $100, $50 e $10, vamos dizer que ele pegou de $50, ele tinha muito mais, ele deu uma boa oferta, mas ele podia dar mais, e por que ele não deu? Olha, falta de fé, falta de sabedoria, falta de entendimento, aí a questão é pessoal. O que eu estou querendo te mostrar é que quando você conhece Deus, você faz, você dá, você entrega o melhor que você pode para Deus. Por quê? Porque você sabe que Ele é Deus, e é Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te recompensar. Se nós pegarmos um texto, agora sim eu quero ler um texto com você, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos aí, por favor, no livro de João, espera que deixa eu achar aqui, glória a Deus, João capítulo 12, Deus é bom. João capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Versículo 2, ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Versículo 3, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Versículo 4, mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, ele fez uma objeção. Versículo 5, porque esse perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Versículo 6, e ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. Versículo 7, respondeu Jesus, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Versículo 8, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Só até aí. Nesse texto aqui, irmãos, alguém que reconhecia em Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Deus. Jesus tinha feito um milagre maravilhoso na vida daquela família, ressuscitou Lázaro. Essa mulher, quando Jesus, primeiro eles prepararam
um jantar para Jesus. E quando ele entra, essa mulher pega o perfume, o melhor que ela tinha. O texto diz isso. No valor de 300 denários. Era um valor, um denário valia, um trabalhador comum naquela época, ele ganhava 1 denário por dia. Então era um valor que correspondia a 300 dias de trabalho. Ela pega aquele valor que ela tinha, ou aquele bem que ela tinha, e ela não se importa, ela vai lá, se ajoelha, despeja nos pés de Jesus e enxuga com os próprios cabelos. Ela demonstra a gratidão, ela adora Jesus, ela demonstra a sua gratidão por tudo que Jesus já havia feito na vida dela. E Judas Iscariotes, que era ladrão, segundo o texto, imagina, passava a sacolinha e ele controlava o dinheiro. Na hora que ele ia contar o dinheiro, era igual o pica-pau, né? 1 para você, 1, 2, 3, 4 para mim. 1, 2, 3 para você, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para mim. Era mais ou menos assim, ele roubava dinheiro. E o cara era tão picareta que ele sabia até quanto valia um vidro de perfume daquele, que ele falou, isso aí vale 300 denários, podia pegar esse dinheiro, vender, pegar o dinheiro e dar para os pobres. Mas ele não estava pensando nos pobres, como o texto diz, ele estava pensando nele, ele queria dinheiro. E uma das coisas mais tremendas que eu aprendo quando eu leio esse texto, é que Jesus, meus irmãos, ele sabia de tudo. Ele sabia que do lado dele tinha um cara roubando, mas ainda assim, Jesus deu a oportunidade de até o fim, ele se regenerar. Ele vendeu Jesus, ou entregou Jesus por 30 moedas, você sabe da história. Jesus, no momento da ceia, serviu a ceia para o cara, dando a oportunidade dele parar de viver aquela vida. Mas não, ele não queria saber de Jesus, ele não queria saber de evangelho, ele queria saber de dinheiro. Aquela mulher, para ela não importava o valor, o que importava para ela é que ela estava diante de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus Todo-Poderoso, ali em forma corpórea, que tinha ressuscitado o seu irmão da morte, e ela estava tão grata, que ela pegou o melhor que ela tinha e adorou Jesus. Aí eu pergunto para você, Jesus já fez algum milagre na tua vida? Se você ficou com dúvida, eu vou te dar uma dica, o maior milagre que Jesus fez na minha e na tua vida, foi me salvar e salvar você. Isso foi um grande milagre. Só por isso, nós deveríamos ser gratos a Deus todos os dias. Quando você acorda de manhã, e você fala, segunda-feira, tenho que trabalhar, Jesus amado, não, você devia levantar, eu vou trabalhar, porque eu tenho saúde, graças a Deus. Quando você acorda e fala assim, eu tenho que pagar a conta, meu Deus, ai que dificuldade, ai que... Não, irmão, acorda dizendo o seguinte, obrigado Senhor, porque a maior riqueza que um homem pode ter, que uma mulher pode ter, eu tenho o Senhor dentro do meu coração, e eu creio que o Senhor vai prover todas as coisas, porque o Senhor provê. Eu tenho sido fiel a Ti. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia ensina isso. Quando você é fiel a Deus, Deus é fiel à sua palavra. Por isso que eu não aceito esses mecanismos que inventam por aí de troca com Deus, de negócio com Deus. Não, irmão. Olhe para a Bíblia, leia a palavra e aprenda a palavra. Eu posso citar o contraponto disso. Essa mulher adorou Jesus. Se você olhar na Bíblia, quando começou a igreja, que foi estabelecida por Jesus, diga-se de passagem, os irmãos cultuando, Pedro prega a palavra, 3.000 pessoas se convertem, é um negócio tremendo, a igreja começa a crescer, a igreja começa a prosperar e tal. Aí o texto diz, lá em Atos, o texto diz, que as pessoas movidas pelo próprio Espírito, pelo desejo de ver outros sendo salvos, abençoados, eles vendiam as suas propriedades e depositavam valor aos pés dos apóstolos. Mas em nenhum momento você lê no livro de Atos,
Pedro falando assim: irmãos, vocês precisam vender as suas propriedades e trazer aqui para a gente repartir o dinheiro e abençoar todo mundo. Você não vê isso. Você vê a igreja prosperando, a igreja indo para frente, e o povo perseverando na doutrina do evangelho que era exposta nos cultos, nas reuniões pelos apóstolos. Aí tem o caso de Ananias e Safira, aquele casal que no meio daquelas pessoas que se converteram, eles, nossa, está todo mundo vendendo as coisas, né? Pô, e nós, né? Olha, já que a gente tem aquela, vamos vender aquela casa, mas vamos fazer o seguinte, a gente não sabe como é que é o dia de amanhã, né? Vamos dizer que valia 100 mil reais, vamos vender por 100 mil, mas nós vamos dar só 30, 70 nós vamos guardar. Tá bom, Safira? Tá bom, Ananias, você está falando. E aí ele foi, pega lá uma parte, eu falei aqui valores aleatórios, tá? Ele pega uma parte e vai, ô apóstolo, tudo bem? Aqui para ajudar a repartir, abençoar. O texto diz que o apóstolo Pedro olhou para ele e falou assim: por que você está fazendo isso? Alguém te obrigou, agora as minhas palavras aqui, alguém obrigou você a vender casa? Você se sentiu constrangido e vendeu tua casa por isso? E além de talvez se sentir constrangido e vender a casa, você ainda vem mentir, e mentir para o Espírito Santo. Você não precisava fazer isso, você não precisava nem trazer o dinheiro. Aí o apóstolo Pedro falou: mas por causa dessa sua atitude, você vai morrer. E ele, morreu. Diz que algumas horas depois vem a mulher, no culto, na reunião, e aí ele pergunta: e aí, Safira, vocês venderam a casa? Como é que vendemos por 100 mil, aliás, vendemos por 30 mil e está aí o dinheiro. Você também vai mentir? E o texto diz que Pedro falou: os mesmos que levaram o teu marido vão te levar. E ela acabou morrendo. Aí o povo, meu Deus, por que Deus permitiu isso? Algumas coisas eu aprendo. Primeiro, ninguém é obrigado a nada. Na igreja, ninguém é obrigado a nada, principalmente nessa aqui. Aqui, se você dá o seu tempo, glória a Deus, é Ele que vai te recompensar. Se você dá o seu talento, doa o seu talento, glória a Deus, Deus é que vai te recompensar. Se você doa o seu dinheiro, dá o seu dinheiro aqui, Deus é que vai te recompensar, porque você não é obrigado. O que eu amo do Evangelho é que esse amor de Deus por nós, Ele nos constrange de uma tal forma, que a gente se sente movido a fazer isso, e fazer isso com gratidão. Porque não adianta, quando eu falo de dinheiro, você sentir peso. E aí entra o que Paulo, o apóstolo, escrevendo para a igreja de Corinto. É interessante esse texto, capítulo 9 de 2 Coríntios, é um texto muito conhecido. A partir do versículo 6, se você ler o capítulo 7, 8, Paulo está falando do trabalho evangelístico, das coisas que precisavam ser feitas, e ele agradece, porque uma daquelas igrejas, os irmãos, movidos por Deus, se reuniram e fizeram uma coleta, e aí foram levar esse dinheiro. Ó, Paulo, está aqui, ó, eu sei que você está precisando, porque os apóstolos e até Jesus, eles se moviam de cidade para cidade, de barco, às vezes a pé, e para comer, para se ficar num lugar, precisava pagar isso, e por isso que até em alguns textos do Evangelho diz que algumas mulheres sustentavam Jesus com o que elas davam para eles. Então o apóstolo Paulo, quando recebeu aquela coleta, 2 Coríntios 9, 6, acompanhe aqui, ele disse assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Ele está dando um ensinamento, ele não está cobrando ninguém. Ao contrário, no contexto desse texto, ele está agradecendo. Versículo 7, ele diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. E eu não faço isso por obrigação. Nossa, eu sou obrigado, porque se eu não der o dízimo, Deus não vai me abençoar. Meu irmão, minha irmã, você não precisa nem dar dízimo para entrar nos céus, porque a salvação é de graça. Deus nos deu de graça através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
Você não precisa pagar para entrar nos céus. Por isso que Paulo fala, quando você der, não é obrigação, não é com peso. Nossa, meu Deus, eu ganho 10 mil reais, eu vou ter que tirar 1.000 reais, ou então eu ganho 5 mil por mês, vou ter que tirar 500 reais, e dá para igreja, meu Deus, é muito, 500 reais, dá para eu pagar a prestação de um carro usado, 1.000 reais dá para eu pagar uma prestação de um carro novo, meu Deus. E eu me lembro, há uns anos atrás, quando eu comentei com uns 2 pastores, que eu conheci, tinha um relacionamento, que a nossa igreja já há pelo menos 15 anos, 16 anos, ela contribui todo mês com 1.000 reais lá no Centro de Recuperação Atrio em Mogi, para ajudar a pagar lá as despesas. E eu me lembro que eu comentei isso, na hora um desses pastores falou assim, cara, 1.000 reais, 12 mil por mês, 12 mil por ano, 5 anos, 60 mil, 10 anos, 120 mil, já dava para você ter comprado um terreno para a igreja. Na hora eu falei assim, meu Deus, como é que pode as pessoas pensar assim? Deus provém, Deus dá recursos, até hoje deu recursos para a gente ainda paga aluguel, mas até hoje Deus nunca deixou faltar aluguel, ou dinheiro para aluguel. Então, quando a gente faz isso, nós igreja, nós fazemos isso porque a gente ama e quer ver aquele lugar próspero, e é um dos lugares que eu conheço que mais recupera pessoas. Aqui na igreja nós temos pessoas que vieram de lá, e pelo que dizem, tem uns 2 ou 3 que quando terminarem lá, vão vir para cá também, para ficar conosco aqui servindo ao Senhor. Aí o apóstolo Paulo, versículo 7, ele fala assim, cada um dê conforme determinou em seu coração. Eu vim de casa já, determinado, não com peso ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. E ele diz assim, versículo 8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. E para que Deus é poderoso para que seja acrescentada toda a graça? Para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Deus quer te abençoar, quer me abençoar, quer me dar dinheiro, quer me dar condições, até para eu ser uma bênção ainda maior do que eu sou. Versículo 9 ele diz, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Versículo 10 ele fala, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que vocês possam guardar no colchão, no banco, e fazer uma aplicação para ganhar depois de um ano 10%. Amém? Para que Deus quer me enriquecer você? Para que a gente possa ser generoso em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não apenas está suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem no Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros, e nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. E de manhã eu dei um exemplo disso aqui. Dia desses estava uma senhora, começo desse ano, final do ano passado, um pessoal que pega leite aqui, e tinha uma senhora na fila, e alguém atrás falando assim, igreja de crente, né? Essas igrejas evangélicas, porque na cabeça das pessoas de fora, igreja é tudo igual, igreja evangélica, igreja de crente, aí tem que pegar leite aqui, né? Uma senhora que estava na frente, ela olhou para trás e falou assim,
Eu posso falar um negócio? Pode. Essa igreja aí, eu só não passei fome, porque essa igreja me deu uma cesta básica durante alguns meses, que eu estava passando necessidade. E eu louvo a Deus, ela nem cristã é, mas ela usou essa expressão, eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, porque essa igreja existe. O que Paulo está falando? Quando você abençoa, as pessoas vão orar por você, porque você tem sido generoso. E vocês lembram aqui, na época da pandemia, todos os meses a gente entregou cestas básicas e marmitex. Só num mês aí foi 162 cestas básicas. Por quê? Porque o governo trouxe. Não, porque os irmãos se uniram e começaram a contribuir. E nós fomos juntando, e fomos entregando, e abençoando famílias, e até hoje nós estamos abençoando vidas, por quê? Porque os irmãos fizeram isso, não com peso ou por obrigação, mas com alegria. E tem gente vivendo o milagre de tirar um pacote de arroz e trazer, e o pacote que ele compra dura 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, exceto na casa de uns irmãos aqui que comem muito, né? Mas Deus multiplicou, porque essa generosidade que Paulo está falando, alcançou os nossos corações. Nós não somos melhor do que ninguém, não estou querendo dizer com isso que nós somos melhor, longe disso, nós temos muito que aprender e muito a fazer. O que eu estou querendo te mostrar é que nessa questão financeira, mexe com o cristão. E eu te coloquei aqui os dois lados, a mulher que adorou Jesus com o melhor que ela tinha, e no contraponto, um casal que quis enganar, e não precisava fazer isso. Ou seja, se fosse para Deus, como seria? O que eu faria? Como eu disse, eu não estou cobrando ninguém não, irmãos. Eu só quero te levar a pensar sobre isso. Porque se você crê em Deus, não existe crise para quem está em Deus. Eu vou repetir, não existe crise para quem está em Cristo. Se eu creio em Cristo, em Deus, eu não estou falando para você fazer loucura, para você, não. Eu estou querendo te dizer o seguinte, quando a gente crê num Deus vivo e poderoso, a crise está aqui, instalada. Mas acima da crise, nós temos um Deus sentado num trono de glória, com todo o poder nas mãos, que pode mudar rapidamente, de uma hora para outra, a nossa vida financeira, a nossa vida conjugal, a nossa vida profissional. Deus pode fazer assim, ó, como nós cantamos hoje, Deus pode. Irmãos, 2 outras questões aqui que eu quero tratar também sobre esse tema. Você já se esforçou para amar como Deus nos ama? Que o apóstolo João, 1 João capítulo 4, ajuda dos meninos aí, versículo 7, o apóstolo João escreveu assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí ele explica, versículo 9: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 11: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Versículo 12, ele ainda explica isso, ele fala assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Uma das coisas mais importantes que Jesus ensinou,
além de falar bastante como os teólogos estudaram de oferta, de dinheiro, Jesus também falou muito de amar e de perdoar. Em João 13:34, Jesus disse assim aos seus discípulos: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Versículo 35, com isso, com esse amor de uns para com os outros, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quer dizer, num outro texto, Jesus disse assim: ame a Deus, me ajuda aí, de toda a tua alma. Não é amém, é de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, sim, e ao próximo, amém. Ainda bem que tem gente crente que lê Bíblia aqui, né? Irmão, amar o próximo como você se ama. Quando você levanta de manhã e olha no espelho, você fala assim: meu Deus, ô bicho feio, ô mulher feia, meu Deus, que desgraça, meu Deus. Eu podia ter caprichado, né, Deus? É assim que você levanta e fala para você mesmo? Você olha e fala assim: olha que coisa preciosa que Deus fez, olha, lindão, bonitão, fofão. Pelo menos é o que eu me falo, tá, irmãos? Se eu me amo, eu falo essas coisas para mim. O que eu desejo para mim se eu me amo? Oh, que a bênção do Senhor esteja na minha vida, que a misericórdia do Senhor esteja sempre me envolvendo, que Deus continue dentro do meu coração. É isso que eu falo para mim, eu não sei o que você fala para você. Tem gente que perde a oportunidade de, quando acorda de manhã, abençoar o trabalho, abençoar a família, abençoar até o ônibus que ele pega. Ele já acorda emburrado, ele brigou com a vida, ele fala mal, ele critica. Irmão, irmã, Jesus falou, não sou eu que estou dizendo, Jesus falou o seguinte: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Já leram isso? Vocês quem? Os discípulos de Jesus. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Nós é que vamos fazer a diferença no mundo lá fora. Na hora do trânsito, oh meu Deus, glória a Ti, Senhor. Como eu já falei aqui há muito tempo atrás, né? Lá, não era moço, guiava, o cara me fechava, eu... Depois que eu entendi o propósito da minha vida, quando eu fechava no trânsito, a Avenida Itaberaba, 4.330, domingo, 10 da manhã ou 6 da tarde. Porque eu fui chamado para abençoar, eu não fui chamado para amaldiçoar. Eu fui chamado para viver uma vida saudável, eu não fui chamado para viver uma vida sofrida. Ai, meu Deus, eu estou numa prova, eu não saio dessa prova, termina uma, começa a outra. Se Deus está permitindo isso, é porque Ele quer te moldar, te capacitar para você viver coisas maiores, não para você ficar sofrendo. Se bem que tem muita gente que está com problema porque entra nos problemas. Não, Jesus disse o seguinte: gente, eu vou deixar para vocês aqui um novo mandamento. Vocês precisam se amar uns aos outros, como eu amei vocês, vocês devem amar. E Ele ensinou isso lá nas suas orações, nos momentos que Ele tinha com os seus discípulos. Ele falou muito de amor. Irmão, amor deveria ser o cartão de identidade do cristão. A gente tem que amar até os que nos perseguem, até os nossos inimigos. Pastor, mas aí é demais. Irmão, eu estou te falando isso, volto a dizer, não estou te cobrando. Eu estou te mostrando algumas questões relacionadas como se fosse para Deus. Agora, você que vai determinar se você vai viver assim ou não, tá? Se você quiser continuar vivendo a mesma vida, problema seu. Eu só estou aqui para te mostrar um caminho, te dar uma ideia.
Mas nós precisamos amar as pessoas, porque se nós amarmos as pessoas como a gente se ama e ama a Deus, a gente vai abençoar mais, a gente vai entregar mais o nosso tempo, a nossa oração, a nossa adoração, o nosso dinheiro, o nosso talento, a gente vai dispor mais disso. Por quê? Porque a gente quer ver mais pessoas sendo abençoadas da forma que nós estamos sendo abençoados. É simples de entender. Por isso que Jesus falou: vocês precisam amar os outros. Não era para a igreja de Cristo na terra hoje, é óbvio, Jesus falou que haveria joio e trigo. Joio e trigo, haveria, não tem como fugir disso. Mas, irmãos, não era para a igreja viver isso. Um se degladiando contra o outro, falando mal do outro, criticando, julgando o outro, apontando o outro. Não era para a igreja viver assim. Era para a igreja viver saudável, abençoada. Por quê? Porque toda vez que eu chego aqui, Jesus já está aqui. Então eu vou adorar, eu vou fazer o melhor que eu puder para Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Era para eu estar na cruz, mas Ele foi no meu lugar. Os meus pecados Ele perdoou, Ele apagou, Ele me purificou com o seu sangue, Ele deu uma vida para mim eterna. O meu nome está escrito no livro da vida, e agora eu não vou viver mais a eternidade longe de Deus, eu vou viver a eternidade com Deus, aleluia. Então quando eu vou para a igreja eu faço o melhor. Eu não estou na igreja, eu procuro fazer o melhor. Por quê? Porque eu aprendi a amar Deus, e tudo que eu faço para os outros, eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus, porque Deus é que vai me recompensar. E por último, Jesus também falou muito sobre perdão. E eu não vou gastar muito tempo com esse assunto, porque você sabe, eu sempre falo sobre isso aqui. Já tive embates aqui no passado com pessoas que frequentaram, uma irmã que Deus a tenha, né, que faleceu já há alguns anos, e ela tinha problema de perdoar o pai, por problemas que viveu na família, e ela ouvia a mensagem, ela ficava brava. Certa vez ela veio aqui na frente, falou: pastor, o senhor fala de perdão, porque o senhor não sabe o que eu passei. Fez assim na minha cara: o senhor não sabe o que eu passei, porque o senhor fala de perdão. Falei: calma, irmã, take it easy, calma, respira. Não, porque, pastor, eu falei: irmã, se você não aprender a perdoar, você nunca vai receber o perdão de Deus. Pastor, como assim, pastor? Eu falei: está na Bíblia, Mateus 6,12, aquela oração dominical que Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aí no versículo 14 ele diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ou seja, é um negócio condicional. Quando eu oro, aquela oração dominical que virou uma reza: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pão nosso cada dia nos dá hoje, amém. Quando eu oro isso, eu estou falando para Deus o seguinte: Pai, me perdoa do jeito que eu perdoo. E se eu não aprendi a perdoar, e essa é a questão de hoje, que as pessoas não perdoam, no trânsito, os caras se matam hoje. Esses dias na Baixada Santista, um homem buzinou, porque o outro parou na frente, ele saiu do carro, foi lá e pá, quebrou o braço do homem. Você vê que as pessoas não perdoam, não tem esse negócio de perdão, né? É tudo na briga, no tiro, na faca. O camarada lá no Nordeste, quem viu, é uma cena horrível até, se bem que não passou explicitamente, mas um camarada entrou com um bandido, com uma 12 num bar, e aí foi um outro camarada que estava lá meio bêbado, foi brincar com ele, passou a mão no cara, o cara virou e aí meteu a arma na cara do cara, o cara fez assim e tal, tipo, me perdoa, tal. Ele foi, pá, deu um tiro na cara do cara, matou o cara, arrebentou com a cara dele. É assim que o mundo está lá fora. E nós que somos cristãos, a gente tem que aprender a perdoar, começar em nós. Ah, pastor, mas é tão difícil viver assim. Eu sei, meus irmãos, por isso que não é fácil ser cristão. Mas eu louvo a Deus pela sua palavra, porque quando você olhar para alguém e pensar em julgar,
ou alguém que te feriu, alguém que te magoou. Pensa no seguinte: um dia Deus olhou para mim e Ele não olhou os meus defeitos, Ele teve misericórdia da minha vida, Ele perdoou todos os meus pecados, Ele me tirou do largo de um charco de lodo e me colocou num lugar de glória, na presença dEle, e ainda disse assim: ó, eu estou contigo, eu vou andar contigo todo dia, tá bom? Entendeu? Você é meu discípulo. Sou, Jesus. Então você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Aonde você passar, você vai fazer a diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque agora você nasceu de novo, você está vivendo uma nova vida. Só vive isso, entende isso, irmãos, quem conhece mesmo a Deus, quem teve uma experiência profunda com Jesus Cristo. E eu repito para encerrar aqui, é tão difícil, né, pastor, viver assim. Eu sei que é difícil, mas nós podemos buscar melhorar a cada dia, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que as pessoas saibam que mesmo num mundo tão terrível como hoje, ainda tem gente que tem um coração bom, que ama Deus, que ama o próximo, que tem uma vida saudável, da boca dele saem palavras que edificam, que abençoam. Por quê? Porque ele tem Deus, ele serve a Deus, e tudo que ele faz, lembra Colossenses lá que Paulo falou? Tudo o que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus, porque é a Cristo Jesus que nós servimos. Amém?